Este é o Café no Front, seu ponto de análise geopolítica e militar em profundidade. Eu sou Sagran Carvalho e hoje você vai ouvir um conteúdo diferente. O que segue é a adaptação em áudio de um artigo exclusivo publicado no Substack do Café no Front. Um texto pensado para quem quer ir além da superfície, compreender as engrenagens do poder e antecipar os movimentos no tabuleiro global. Se você busca esse nível de análise, com acesso antecipado, conteúdo completo e discussões diretas no nosso chat de membros, considere se tornar assinante. O custo? Menos do que um cafezinho por mês. Agora, ajuste o volume, porque o que você vai ouvir não é apenas uma análise, é um retrato de como o poder realmente opera. A grande audiência das sombras, Tulsi Gabbard e o balanço das ameaças globais em um mundo em chamas. Como a diretora de inteligência nacional navegou entre lealdade institucional e as exigências de um poder em expansão ativa. No dia 18 de março de 2026, sob a luz fria dos holofortes do Hart Senate Office Building, Tulsi Gabbard entrou na sala 216 do Comitê de Inteligência do Senado como diretora de inteligência nacional e saiu dela como uma figura que sintetizou em pouco mais de 2 horas e meia as contradições profundas de uma administração que projeta força ao mesmo tempo em que administra fissuras internas. A audiência anual sobre ameaças globais mundiais, ritual previsível em tempos normais, transformou-se naquele dia em um teatro de alto risco geopolítico. O motivo era simples e brutal. Os Estados Unidos estavam em guerra aberta com o Irã havia 19 dias, uma operação batizada de Epic Fury que se seguia a golpes anteriores, e o mundo observava para ver se a inteligência americana ainda conseguia separar fatos da narrativa presidencial. Gabbard sentou-se ao lado de John Ratcliffe da CIA, Kash Patel do FBI e outros chefes operacionais, todos sob o olhar atento do presidente do comitê, o republicano Tom Cotton, e do vice, o democrata Mark Warner. O ambiente carregava o peso de uma renúncia explosiva ocorrida apenas um dia antes. Joe Kent, diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo e antigo aliado de Gabbard, havia deixado o cargo afirmando que não existia ameaça iminente do Irã e que a guerra nascera de pressões externas, especialmente israelenses. Essa demissão pairava sobre a mesa como um fantasma incômodo. Gabbard, cuja trajetória política começou com críticas ferrenhas a intervenções americanas no Oriente Médio, inclusive com campanhas marcadas pelo slogan No War with Iran, agora defendia, com linguagem precisa e cautelosa, os resultados de uma campanha militar que o presidente Donald Trump classificava como vitória decisiva. Ela começou com a declaração central que definiria o tom de toda a sessão. O regime iraniano, disse Gabbard, parece intacto, mas em grande medida degradado pelos ataques conjuntos americanos e israelenses. Suas capacidades convencionais de projeção de poder foram em grande parte destruídas, deixando opções limitadas. A posição estratégica do Irã foi significativamente enfraquecida. Ainda assim, o país e seus proxies continuavam capazes de atacar interesses americanos e aliados na região. Se o regime hostil sobrevivesse, prosseguiu ela, iniciaria um esforço de reconstrução de mísseis e drones que poderia levar anos. Essa avaliação, entregue com a neutralidade técnica exigida do cargo, contrastava abertamente com a retórica da Casa Branca, que falava em forças literalmente obliteradas. Gabbard não recuou.
Ela afirmou que o programa de enriquecimento nuclear uraniano fora obliterado pelos ataques de 2025, conhecidos como Operation Midnight Hammer, e que não havia esforços visíveis de reconstrução desde então. Os acessos às instalações subterrâneas bombardeadas estavam selados com concreto. Essa frase, aliás, constava da versão escrita de sua declaração de abertura, mas foi omitida na leitura oral porque, segundo ela, o tempo estava se esgotando. O detalhe pequeno revelava muito. A diretora escolhia, com cuidado, o que enfatizar em público. O momento mais tenso veio quando o senador democrata Jon Ossoff pressionou diretamente. A avaliação da comunidade de inteligência era de que existia uma ameaça nuclear iminente do regime iraniano? Sim ou não? Gabbard não mordeu a isca. Respondeu que cabia apenas ao presidente determinar o que constitui ou não uma ameaça iminente, com base no volume completo de informações que ele recebe. Não era responsabilidade da inteligência rotular o perigo como iminente. A evasão foi elegante, institucional e politicamente explosiva. Ossoff rebateu que aquele era precisamente o momento em que a inteligência deveria apresentar avaliações objetivas, independentes de considerações políticas. Gabbard manteve a linha. O presidente decide. A troca expôs a tensão inerente ao cargo em uma administração que exige lealdade sem sacrificar inteiramente a credibilidade técnica. A questão do Estreito de Hormuz surgiu repetidas vezes, como era inevitável. Senadores como Mark Warner e Angus King perguntaram se a inteligência havia alertado a Casa Branca sobre a probabilidade de o Irã retalhar fechando o estreito, atacando nações do Golfo e interrompendo 20% do suprimento global de petróleo. Gabbard reconheceu que essa era uma avaliação de longa data da comunidade de inteligência. O Irã usaria o estreito como alavanca, mas recusou-se a revelar se havia comunicado ao presidente essas contingências específicas ou se havia detalhado os riscos de ataque a instalações energéticas americanas na região. Aspas, não vou divulgar conversas internas com o presidente, fecha aspas, repetiu várias vezes. Notou apenas que o planejamento militar americano já antecipara essas possibilidades. O silêncio sobre o briefing prévio era revelador. Em um mundo onde o controle de rotas marítimas define o poder econômico, a omissão sinalizava que a inteligência americana operava dentro de limites impostos pela dinâmica executiva. O senador republicano Tom Cotton, por sua vez, usou o momento para conectar os pontos. Elogiou as operações no Irã e lembrou a captura de Nicolás Maduro em janeiro passado durante a Operation Absolute Resolve como um aviso claro a quem desejasse mal aos Estados Unidos. Ratcliffe, da CIA, reforçou o coro, destacando sucessos operacionais tanto no Irã quanto na Venezuela, onde a derrubada de Maduro permitira a Delcy Rodrigues assumir a presidência interina, a libertação de prisioneiros políticos e a reabertura do fluxo petrolífero. O contraste era estratégico. Enquanto o Irã via sua capacidade militar convencional evaporar, a Venezuela oferecia um ganho tangível em estabilidade energética, aliviando pressões de preços e enfraquecendo indiretamente a Rússia, que lucrava com a alta do petróleo causado pela guerra iraniana. Gabbard confirmou de forma lacônica que a Rússia de fato ganhara bilhões com a elevação dos preços. Não elaborou, mas o subtexto era claro. Ações em uma região geravam dividendos em outra. A audiência não se limitou ao Oriente Médio. Gabbard reafirmou que China e Rússia permaneciam os competidores estratégicos primários dos Estados Unidos.
A Rússia mantinha vantagem na Ucrânia, travando uma guerra de atrito lenta até alcançar seus objetivos. A China avançava em domínio espacial, mísseis e tecnologia. A Coreia do Norte e o Irã completavam o quarteto de adversários estatais. O relatório anual da Comunidade de Inteligência, apresentado naquele dia, alinhava-se à priorização tradicional de ameaças, embora alguns senadores democratas tenham questionado a omissão relativa a interferências eleitorais estrangeiras. Gabbard respondeu que o documento refletia as avaliações coletivas, não opiniões pessoais. Era a forma recorrente, fatos institucionais acima de tudo. Por trás da linguagem técnica emergia um padrão mais profundo. Gabbard, que em 2019 e 2020 construíra parte da sua identidade pública como opositora de guerras desnecessárias, agora ocupava o posto mais sensível da inteligência americana em meio a duas intervenções decisivas: a remoção cirúrgica de Maduro em Caracas e a degradação sistemática do regime iraniano. Sua performance na audiência demonstrou a capacidade de uma figura política de transitar de criticismo à execução sem perder a compostura. Ela repetiu insistentemente que transmitia apenas a avaliação da comunidade, não suas visões pessoais. Essa distinção permitiu-lhe navegar entre a lealdade ao presidente, que exigia a narrativa de vitória, e a integridade institucional, que exigia reconhecimento das limitações. O regime iraniano ainda respirava, reconstruiria capacidade ao longo dos anos e o Estreito de Hormuz permanecia uma vulnerabilidade real. A menção à Venezuela durante a sessão, embora breve, carregava peso simbólico e prático. A Operação de Janeiro, que capturou Maduro e Cília Flores e os levou a julgamento em Nova York por narcoterrorismo, havia sido saudada por Cotton como prova de que a América não tolerava mais ameaças hemisféricas. Ratcliffe destacou o papel da CIA na execução. O resultado concreto, além da mudança de liderança em Caracas, fora a suspensão de sanções ao petróleo venezuelano, a privatização parcial do setor e a liberação de mais de 600 prisioneiros políticos. Em um momento em que o conflito iraniano eleva preços globais de energia, a estabilização venezuelana funcionava como contrapeso, reduzindo a dependência de fontes voláteis e enfraquecendo a capacidade russa de monetizar o caos. Aqui se via a lógica implacável do poder. Ações militares em um teatro geravam alavancas econômicas em outro, consolidando vantagem relativa. A performance de Gabbard foi, em essência, um exercício de equilíbrio delicado. Ela não contradisse frontalmente a Casa Branca, mas tampouco endossou exageros. Confirmou a obliteração do programa nuclear iraniano em 2025 e a ausência de esforços de reconstrução, dados que enfraqueciam a justificativa de ameaça nuclear iminente usada pelo presidente. Ao mesmo tempo, deferiu ao chefe do executivo a autoridade final sobre o conceito de iminência, preservando a cadeia de comando. Sobre o Estreito de Hormuz e os ataques retaliatórios ao Golfo, reconheceu os riscos conhecidos, mas blindou-se atrás do sigilo de briefings internos. Essa postura técnica, quase cirúrgica, contrastava com a demissão ruidosa de Kent, que optara pelo caminho da franqueza pública. Gabbard escolheu o caminho da instituição, proteger a narrativa presidencial sem comprometer inteiramente a credibilidade da inteligência. Os democratas exploraram exatamente essa tensão. Warner questionou se o envolvimento de Gabbard em uma operação de busca em Fulton County, Geórgia, em materiais eleitorais de 2020, configurava o uso indevido de poderes de inteligência para fins domésticos.
Ela respondeu que atuara a pedido presidencial em supervisão de contra-inteligência eleitoral, sem participar de ações policiais. Negou qualquer extrapolação de autoridade. O episódio, embora periférico ao tema principal, serviu para lembrar que a diretora navegava não apenas em águas externas, mas também em disputas internas americanas sobre o uso do aparato de segurança nacional. Ao final da sessão pública, antes de passar ao segmento classificado, Gabbard havia cumprido uma missão complexa. Transmitira uma avaliação factual. O Irã estava enfraquecido, mas não destruído. O nuclear fora neutralizado temporariamente. Riscos econômicos persistiam. Rivais maiores, China e Rússia, observavam atentos. Ao mesmo tempo, preservar espaço para a narrativa presidencial de sucesso estratégico. Essa dualidade reflete uma realidade mais ampla. Em um sistema internacional anárquico, onde estados buscam maximizar sua segurança e influência, a inteligência não é mera fornecedora de fatos, mas instrumento de poder. Gabbard demonstrou compreensão instintiva dessa dinâmica. Sua linguagem, precisa e desprovida de retórica inflamada, serviu para reforçar a posição americana sem expor vulnerabilidades desnecessárias. O impacto da audiência vai além das manchetes imediatas. Para os diplomatas que acompanham o Oriente Médio, a mensagem foi clara. O regime iraniano sobreviveu ao primeiro round de ataques, mas perdeu capacidade convencional significativa. Qualquer reconstrução exigirá tempo e recursos que o país, sob sanções e pressão econômica, terá dificuldade em reunir. Para os militares, o depoimento validou a eficácia de operações combinadas com precisão, mas alertou para a resiliência de proxies e para a necessidade de planejamento de contingência em rotas marítimas críticas. Para a comunidade de inteligência, Gabbard reafirmou o papel de fornecedora de avaliações objetivas, mesmo quando essas avaliações tensionam a linha oficial da Casa Branca. No contexto latino-americano, a referência à Venezuela durante a audiência reforçou o ganho estratégico obtido em janeiro. A remoção de Maduro não foi mero ato de justiça contra um aliado do narcotráfico. Foi uma operação que reconfigurou o mapa energético hemisférico. Com Delcy Rodrigues no comando interino, apoiada pelas Forças Armadas e reconhecida rapidamente por Washington, o país voltou a exportar petróleo sem as restrições anteriores. Essa abertura aliviou pressões globais de oferta no exato momento em que o conflito iraniano as aumentava. O resultado líquido foi uma transferência de influência, menos poder para adversários que se beneficiavam do caos energético, mais alavancagem para os Estados Unidos em negociações futuras com Europa e Ásia. Analisando mais profundamente, a audiência revelou como o poder americano opera em camadas simultâneas. No Oriente Médio, a degradação do Irã serve para deter ambições nucleares e reduzir a capacidade de projetar força através de milícias. Na América do Sul, a estabilização venezuelana garante suprimento confiável de hidrocarbonetos e remove um foco de instabilidade que alimentava migração e influência russa e chinesa. Esses movimentos não são isolados, formam parte de uma estratégia maior de reposicionamento global. Enquanto a Rússia lucra temporariamente com preços elevados do petróleo, a Venezuela contrabalança esse ganho. Enquanto o Irã tenta se recompor, a presença americana reforçada no Golfo e no Caribe limita suas opções. Gabbard, ao navegar essas águas com discrição calculada, demonstrou qualidades essenciais para o cargo em tempos turbulentos. Capacidade de sintetizar informações complexas, resistência à pressão política e habilidade de manter a credibilidade institucional sem desafiar abertamente a autoridade executiva.
Seu passado como crítica de intervenções adiciona peso ao exercício. A transição de opositora a guardiã da narrativa de segurança nacional não é hipocrisia, é adaptação ao exercício concreto do poder. Em um sistema onde estados competem por sobrevivência e vantagem relativa, quem ocupa posições de inteligência deve equilibrar verdade factual com imperativos estratégicos. Gabbard fez isso exatamente. Para a mídia especializada e para observadores internacionais, a lição é clara. A guerra com o Irã não terminou com a primeira onda de ataques. O regime permanece intacto o suficiente para reconstruir capacidades ao longo de anos. O fechamento do Estreito de Hormuz, embora antecipado, já cobra preço em valores de energia e relações com aliados do Golfo. A Rússia, beneficiada indiretamente, ganha tempo na Ucrânia. A China observa, calcula e avança em seu próprio cronograma de modernização militar e tecnológica. Nesse tabuleiro, a Venezuela emerge como peça estabilizadora, prova de que projeção de poder seletiva pode gerar retornos econômicos e diplomáticos rápidos. A audiência também expôs rachaduras internas. A renúncia de Joe Kent não foi um evento isolado. Sinalizou divergências reais dentro da comunidade de inteligência sobre a natureza da ameaça iraniana. Gabbard, ao não endossar publicamente a visão de Kent nem criticá-la, manteve a coesão institucional. Essa disciplina será testada nos próximos meses, especialmente quando a Câmara realizar sua própria audiência amanhã, ou no caso hoje, 19 de março. Os legisladores continuarão pressionando por detalhes sobre briefings pré-guerra, custos humanos e objetivos de longo prazo. Em última análise, o depoimento de Tulsi Gabbard em 18 de março de 2026 não foi apenas uma apresentação técnica de ameaças globais. Foi um retrato vivo da maneira como uma grande potência administra simultaneamente vitória militar, risco econômico e disputa interna por narrativa. O Irã, degradado mais vivo, a Venezuela estabilizada sob nova liderança, a Rússia enriquecida pelo caos energético, a China em ascensão silenciosa. Todos esses elementos compõem um mosaico onde o poder não se exerce por declaração, mas por sequência calculada de ações e avaliações. Gabbard, com sua linguagem precisa e suas evasões estratégicas, mostrou que compreende essa lógica. Em um mundo onde a segurança é medida pela capacidade de moldar o ambiente externo antes que ele molde você, a audiência deixou claro que os Estados Unidos continuam dispostos a pagar o preço da ação preventiva, mesmo quando o custo inclui tensão interna e escrutínio global. Os próximos capítulos dessa história dependerão de quanto o regime iraniano conseguirá se recompor, de quanto a transição venezuelana consolidará ganhos energéticos e de quanto a administração conseguirá manter a coesão entre inteligência, militares e executivo. Por enquanto, a diretora de Inteligência Nacional entregou um retrato factual, equilibrado e politicamente viável. Em tempos de guerra e transição, isso já representa uma vitória institucional significativa. Se você chegou até aqui, já entendeu. O mundo não se move por acaso. Ele é moldado por decisões, cálculos e interesses que raramente aparecem nas manchetes. Este conteúdo faz parte dos artigos exclusivos no Substack do Café no Front. Ao se tornar assinante, você não apenas apoia o projeto, você passa a ter acesso completo aos textos, análises aprofundadas e ao nosso chat de membros, onde discutimos em tempo real os desdobramentos do cenário global. Tudo isso por menos do que um cafezinho por mês. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, o próximo passo é simples. Junte-se a nós. Café no Front.